Olá, estamos de volta ao vivo pelo site de Veja e pelo Facebook, acompanhando o julgamento, a sessão derradeira do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora, na bancada comigo, o Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Você esperava chegar nesse 31 de agosto histórico com tantas sessões, Augusto Nunes? Ninguém mais aguenta. Nesse momento, aliás, o Senado faz uma parada porque a TV Senado tem de exibir a propaganda eleitoral gratuita. Vê se pode, A né? sessão continua. A sessão continua, mas a TV Senado é impedida de transmitir a sessão direto do plenário, porque por conta da legislação eleitoral também é obrigada a exibir a propaganda dos candidatos a prefeito e vereador. Olha, Silvio, eu imaginava que eu tinha testemunhado um recorde e vivido de alguma forma como jornalista. Eu chefiava a redação da Zero Hora na época, com o impeachment do Collor, que durou muito menos que o da Dilma, porque foi um rito muito mais apressado. E na última sessão do Senado, que aprovou o impeachment em 30 de dezembro de 1992, quando o Suplicy estava falando, você ouviu o plenário inteiro gritando: para, chega! E quando o Esperidião Amin abriu mão da palavra, ele foi aplaudido por todos os partidos. Ninguém aguentava mais, eram 4 e pouco da madrugada do dia 30. E aí foi aprovado o impeachment, que já não tinha efeito sobre o mandato, porque na véspera o Collor havia renunciado. Agora, continuou o julgamento porque ele foi, que é o que se está discutindo agora, ele teve os direitos políticos suspensos por 8 anos e só pôde voltar à política no ano 2000. Muito bem. Augusto, vamos relembrar aqui que nós estamos ao vivo e você também, que nos acompanha, pode participar, pode enviar perguntas, pode enviar vídeos, comentários pelo WhatsApp. Basta usar a hashtag TVeja. Mande mensagem para o número 999-485558. Você tem aí o número na sua tela. Muito bem. Augusto, você falava do Suplicy agora há pouco, com todo respeito ao senador, agora candidato a vereador aqui em São Paulo, depois de inúmeras horas de sessão, imagina o que deve ser escutar um discurso do Eduardo Suplicy na tribuna, quando todo mundo já sabe que o jogo está jogado, porque foram só três senadores que ficaram com o Collor, não foi isso? 3 senadores com o Collor, estava mais do que decidido, e 76 senadores condenaram o Collor. Aliás, ocorreu um episódio interessante que vale a pena lembrar. José Moura Rocha, não foi? José Moura Rocha, que era advogado do Collor, ele disse, até anotei aqui, a certa altura do discurso, ele disse assim: nunca votei em Collor, nunca, assim, mas com um ponto de exclamação. Até ele achava que não dava mais. E o Áureo Melo, que foi o único deputado que se manifestou a favor do Collor, ele acusou, o que se lembra do discurso dele foi que ele chamou os caras pintadas de cabeças ocas. De certa forma é o que se aplica ao líder dos caras pintados daquela época, hoje senador Lindbergh Farias. Pois é. Bom, para o pessoal que entrou agora aqui pelo Facebook e que nos acompanha também no site de Veja, que está perguntando por que a TV Senado não está parada, não está exibindo a sessão plenária, a gente repete. A TV Senado é obrigada a transmitir a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos a prefeito e vereador. Pode parecer absurdo para um dia histórico como esse, a TV Senado não poder transmitir a sessão de julgamento? Pode e mas é a nossa legislação. É o Brasil. É o Brasil. Augusto, eu queria continuar falando sobre o Collor, porque o Collor ele assumiu ali um certo protagonismo na sessão, tanto ontem, dedicada à palavra aos senadores, quanto hoje, já na reta final do julgamento, pediu a palavra várias vezes, fez apontamentos, disse que está triste, né? O Collor, ontem nós conversávamos, você lembrava que o Collor, ao revisitar o passado, né, a ir à forra, de certa que ele forma... Conhece bem. Exatamente. Mas também ele vive um momento até cíclico na biografia dele, porque foi o PT quem atirou ele aos leões, depois o PT
catapultou ali a volta dele, né? Ele, por exemplo, o Collor comandava os aliados dele a BR Distribuidor, da Petrobras, né? Exatamente. O Collor foi governista, inclusive presidindo comissões no Senado. Recebeu um abraço do Pois Lula, e agora né? ele anuncia que vai votar contra. Olha, Contra o PT, no caso contra a Dilma. ele não resistiu à oportunidade da vingança, né? Não resistiu. De alguma forma, ele verá encerrado o longo período de solidão. Ele era o único presidente que caiu pelo impeachment. Agora ele vai ter a companhia da Dilma. Deixa de ser um consolo, sem nenhuma ironia. Agora é engraçado porque o Collor se comporta ali como um estadista. Parece que ele é uma figura, ele está na mira da Lava Jato de novo, ele pode perder o mandato a qualquer momento. Mas como dissemos, é o Brasil. É o Brasil, é a pura verdade. O Augusto, deixa eu colocar na tela mais uma vez o número do nosso WhatsApp para você que quer participar, que quer mandar mensagens, perguntas, interagir aqui com a gente. 999-485558. Estamos aguardando aqui a sua mensagem. Você também pode enviar comentários pelo Facebook. Nós estamos ao vivo pelo Facebook Live. O Augusto, para a gente só fechar esse capítulo da votação, enquanto os senadores estão decidindo, né, se desmembram a votação da cassação do mandato da presidente, da perda dos direitos políticos dela, ela fica inelegível por 8 anos, enquanto eles decidem isso... E não pode exercer funções públicas. Exatamente, mas eu pergunto para você, alguém votaria na Dilma a partir de amanhã, quando ela for ex-presidente da República? Alguém votaria na Dilma para síndica de condomínio? Acho que ninguém, pelo menos ninguém com bom senso, porque ela, pelos próximos anos, será lembrada como a pior presidente que o Brasil já teve. Isso é uma constatação, não é uma opinião. Podemos ser questionados, Augusto. Bom, mas ela também não pode ser nomeada, por exemplo, para ser professora, para qualquer cara. Alguém assistiria uma aula da Dilma? Agora eu pergunto para você, o que você acha? Eu acho que de jeito nenhum, né? Até porque precisaria de tradutor e intérprete. Bom, vamos lá, vamos voltando. Num dialeto estranho, pouca gente compreende. Seguramente. Bom, quem também está aqui com a gente, de volta, já participou na nossa primeira entrada, é a repórter de TV, a Virgínia Falange. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Vivi, você está acompanhando o monitoramento nas redes sociais, Twitter, Facebook, no Instagram, e também a repercussão nos jornais estrangeiros. O que pintou aí nas redes nessas últimas horas? Isso mesmo. Para quem não sabe, a Veja, junto com a Sprinkle, está monitorando as redes sociais para saber como está o clima da população nesse ambiente digital. Vamos ver os dados aqui? Das 8 horas da noite de ontem até o meio-dia de hoje, o número de menções subiu para 200.020... mais de 200 mil. Mais de 200 mil. De todos esses comentários, a maioria foi feita no Twitter. Agora, a porcentagem de menções negativas ao impeachment está por volta dos 73%. O horário de pico, ou seja, com mais gente interagindo e falando sobre o assunto, foi às 11 horas da manhã, um pouquinho depois do começo da sessão no Senado. As principais hashtags do momento continuam sendo Fora Temer, com mais de 7 mil menções, e logo atrás vem a hashtag impeachment. E olha só que interessante, o Brasil, claro, é o país com mais gente falando sobre o assunto, mas tem gente até na República Dominicana comentando sobre o impeachment. Venezuela, Estados Unidos e México são os países que, atrás do Brasil, têm maiores menções sobre o impeachment nas redes. E também saíram mais matérias nos jornais internacionais e a maioria já leva o afastamento da presidente como certo. O norte-americano The Washington Post lembra que o processo se arrastou por 9 meses e afirma que a esquerda do Brasil acabou desmoralizada nesse processo. O texto ainda diz que o presidente interino Michel Temer é tão impopular quanto a própria Dilma. O espanhol El País está transmitindo ao vivo a votação decisiva no Senado. O Le Monde publicou um artigo dizendo que, apesar dos motivos legais do processo serem controversos, está chegando ao fim a maratona do julgamento.
Assim esperamos, perguntar que só, ninguém aguenta mais. Em Virgínia, essas, como é que é, menções negativas, significa o quê? Que eles são contra? Ou... Não, isso não quer dizer se são contra ou a favor, só quer dizer que as menções, assim, não estão gostando muito do assunto, do impeachment. Não é um assunto agradável. Não quer dizer se é contrário ou perfeito. favorável, ninguém não está falando de posição política. O Brasil está sob os holofotes aí do mundo, né? Está todo mundo acompanhando. Acho que depois da sessão vai ficar um pouco mais difícil, ou muito mais difícil, falar em golpe, hein, Silvio? Porque é o presidente Supremo que está dirigindo tudo e está tendo questão de ordem aqui, levanta isso aí, questionamentos, fatia a votação, etc. Se isso aí for golpe, é tudo que eu queria se eu fosse governante. Muito bem. Virgínia, obrigado. Obrigada a vocês. Volta com mais informações das redes e da imprensa internacional logo mais. Voltamos. Vamos dar uma espiada no plenário do Senado, porque voltou, a transmissão da TV Senado está de volta. Nesse momento fala a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul. Dizer que o empoderamento de cada cidadão e de cada cidadão nos dá um aumento de responsabilidade, não apenas no cumprimento da lei estritamente, mas nos valores éticos e morais que nos impõe essa nova atitude. É uma honra muito grande estar aqui em nome dos senadores que acompanharam ao longo desse processo o desenrolar de um cumprimento, de uma responsabilidade da qual não abriremos mão. Então eu queria, em nome dos senadores e das senadoras, dizer: votamos e encaminhamos o voto sim pelo afastamento definitivo, pelo impeachment da senhora presidente Dilma Rousseff. Obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Tenho também a honra e o prazer de convidar o senador Lindenberg, em primeiro lugar, e depois a senadora Vanessa Graziotin, que dividirão o tempo de 5 minutos entre si para encaminhar contra a proposição. Senhor presidente, eu subo essa tribuna tomado pela mais profunda indignação, porque isso aqui é uma farsa. Bom, Lindenberg Faria subiu a tribuna, então vamos lá. Vamos conversar com o Augusto Nunes, porque a gente já está bastante cansado de ouvir o Lindenberg gritar nesses últimos tempos. Augusto Nunes, o pessoal começa a mandar aqui perguntas pelo WhatsApp para você. Vou repetir o número aqui para quem quiser participar, quem quiser mandar mensagem para a gente, 011 999 485558. O Evaldo Cunha, que aproveita na mensagem para lembrar que não é parente do Eduardo Cunha, Augusto Nunes, ele está acompanhando a gente, ele pergunta se não é inconstitucional desmembrar a votação no Senado. O que eles estão discutindo neste momento? Se separa a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff da perda dos direitos políticos dela por 8 anos. O que você pensa sobre isso, Augusto? Eu acho, Silvio e Evaldo, é uma boa pergunta. Eu acho que é claramente inconstitucional pelo seguinte: segundo a Constituição, um presidente afastado pelo impeachment perde também os direitos políticos, ponto. Nenhum dispositivo, nenhum item do regulamento da Câmara pode ser invocado para que se sobreponha à Constituição. Muito bem. Outra pergunta, Augusto, vem da Camila Gonçalves de Presidente Prudente, em São Paulo. Ela pergunta para você, nessa decisão histórica que o Senado vai tomar hoje, quem seria o grande protagonista dessa decisão histórica? A gente poderia lembrar, a gente já fez isso, Augusto, em outros programas, da doutora Janaína, do jurista Miguel Reale e do também jurista Hélio Bicudo. Eu citaria eles, por exemplo, que são signatários ali do impeachment. Concordo. Da tua opinião. Concordo. Começa por eles. No cenário em que estamos vivendo esse dia histórico, no cenário principal, sem dúvida são esses. Agora, eu gostaria de citar protagonistas que estão, evidentemente, ausentes da telinha. Primeiro, o povo. O povo nas ruas foi determinante para que isso acontecesse. Os partidos só aderiram à tese do impeachment, ou só aderiram à decretação do impeachment, dias antes da decisão ocorrida na Câmara. Muito pouco tempo.
Segundo protagonista, crise econômica. A crise econômica foi decisiva. Quer dizer, os brasileiros entenderam, até precede, né, o povo nas ruas, porque ajudou o pessoal a sair de casa. O brasileiro entendeu que não era possível conviver por muito tempo com um governo que errou tanto. E terceiro, a Operação Lava Jato. Eu não estou citando por ordem de importância. Sem a Operação Lava Jato, eu acho que nada disso teria acontecido. Como no caso do Collor, é importante se justificar juridicamente o julgamento da presidente. Mas não tem a menor dúvida que a decisão ela tem um fortíssimo componente político. Então eu lembro-se que a Dilma vive dizendo que teve 54 milhões de votos. Em novembro de 89, o Collor teve 35 milhões de votos. Mais de 35 milhões. No dia 30 de dezembro de 92, como lembramos aqui, ele teve 3 votos no Senado. Estava completamente isolado. E também buscando inimigos imaginários. Ele disse que ele era vítima de adversários inconformados com a vitória do povo na eleição, velhas oligarquias que se opunham ao projeto de modernização do Brasil. E no dia seguinte ao do impeachment, da decretação da punição aplicada pelo Senado, ele leu o Manifesto ao Brasil na casa da Dinda, aliás, Manifesto ao Povo, em que ele disse que o Brasil era uma republiqueta tribal. Ao lado dele só estava a primeira-dama. Pois é. Agora, a solidão dele foi impressionante. Né? Lava Jato, manifestações de rua, crise econômica. Muito bem. Bom, Augusto, mais uma vez lembro que nós estamos ao vivo pelo site de Veja e no Facebook. Tem um pessoal aqui no Facebook pedindo para que a gente retome as imagens da TV Senado, mas olha, nesse momento fala a senadora Vanessa Graziotin do PCdoB. Acho melhor não, daqui a pouco a gente volta para lá. Augusto, a grande questão agora é o placar, né? Você já tem aí uma aposta, porque o jogo está absolutamente jogado. Você acha que o Renan vai votar? Acho que até pelo discurso que fez, ele vai votar, sim. O Renan tem uma capacidade infinita de sobrevivência. Em 92, vidas, né? Senão pouco antes do impeachment, ele saltou do barco do Collor, onde ele era muito mais que um tripulante, ele era o líder do governo. Ele era um deputado do PRN, que era o Partido de Reconstrução Nacional, fundado pelo Collor, que acabou com a saída do próprio Collor. Então, tudo que não fez foi a reconstrução nacional. O Renan não vai ficar contra o governo. Né? Jamais. Não, ainda mais do partido, nada, do partido dele, né? Imagina. Ontem, numa brincadeira, o senador Romero Jucá, também do PMDB, lá de Roraima, ele disse que, em se tratando de Renan Calheiros, é algo como o final de novela da Globo. Sempre tem 2 finais gravados. Né? Renan vota assim, Renan vota assado. Está sempre preparado para isso. Augusto, e também, deixa eu aproveitar aqui e emendar já também um pouco, jogando para frente, uma pergunta para você. O dia seguinte. Exatamente. Como é que acorda o Brasil amanhã? O presidente que passará a ser o presidente efetivo do Brasil, Michel Temer, vai acordar na China, se não a caminho da China. Ele vai fazer a viagem internacional, a primeira como presidente efetivo do Brasil. Mas e os mercados e a economia e a própria política e a campanha eleitoral em andamento? Qual é o Brasil que você imagina a partir de amanhã, quinta-feira? Bom, primeira ressalva, no lugar do Temer eu não teria viajado, teria desistido dessa viagem porque alguém fez esse comentário que é perfeito. Em vez de pensar no G20, ele devia pensar no G200 milhões, que são os brasileiros que carecem de governo já há algum tempo. Como o governo dele só vai começar de fato agora, ele poderia ficar por aqui. Mas tudo bem, vai voltar, vai fazer o pronunciamento à nação, vai dizer que país encontrou, etc, etc. Eu acho que o mero afastamento da Dilma já provocou mudanças, né, evidentes na economia. Empresários vão recuperando a confiança, mudou a política externa, alguns números positivos na economia mostram que há uma saída para a crise. Agora, faltam medidas fundamentais, quer dizer, a reforma política tem que ser parcialmente votada já,
E tem que se tratar de previdência, etc, etc. Eu acho que não se deve perder tempo com viagens daqui para frente. Agora nós saberemos como é que vai ser o governo Temer, porque agora ele vai ter que mudar o ministério, pensar na Lava Jato, né? Não botar nenhum ministro na mira da Lava Jato e começar a mostrar que o Brasil mudou também do ponto de vista moral. Muito bem, vamos dar uma espiada lá no plenário do Senado. Nesse momento fala o senador Ronaldo Caiado, de Goiás. E seu antecessor Lula levaram o Brasil a esse processo hoje de milhões de desempregados, de inflação, de conviver com aquilo que a sociedade hoje se viu enganada, iludida, porque foi exatamente assim a campanha eleitoral de 2014, onde o maior processo de estelionato eleitoral foi implantado. Senhor presidente, é momento de nós deixarmos claros a esta sessão que é histórica sim, e temos que definir corretamente aqui quais são os verdadeiros canalhas da política brasileira. Canalhas são aqueles que assaltaram a Petrobras. Canalhas são aqueles que se enriqueceram ilicitamente com dinheiro público. Canalhas são aqueles que usaram verba pública para poder fazer as suas eleições municipais, estaduais e nacional. Canalhas são aqueles que tiraram o dinheiro para que o cidadão não tivesse um atendimento digno à saúde. Canalhas são aqueles que deixaram 12 milhões de brasileiros desempregados. Canalhas são aqueles que indiscutivelmente levaram o Brasil a uma situação crítica do ponto econômico, social, econômico e de credibilidade internacional. Hoje nós estamos vivendo aqui um novo momento. Um momento, sim, de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira. Asepsia da expressão da palavra. Asepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional. Tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar a oportunidade para a esperança do povo brasileiro, para o ressurgimento da boa política, para o ressurgimento da esperança do cidadão que quer ver o dinheiro público destinado não aos países bolivarianos, não ao Foro de São Paulo, mas o dinheiro brasileiro sendo depositado na conta da saúde, da educação, da segurança pública, indiscutivelmente da infraestrutura. Senhor presidente, é este o nosso grande desafio. Este fato desse populismo irresponsável, ele hoje chegará ao fim e eu tenho certeza absoluta. Amanhã, a sinal da tarde de hoje, o povo brasileiro já vai respirar alegre, aliviado, sentindo aquilo que está atravessado na garganta de todos os que foram às ruas, que mobilizaram o país nesse novo momento de cidadania. Quer dizer, em alto e bom som, todo político a partir de agora tem que ter responsabilidade com aquilo que se compromete na campanha eleitoral. Não é justo não assumir suas responsabilidades e querer responsabilizar políticas internacionais ou desmandos praticados aqui, abafados numa nova maquiagem que é de enganar a população brasileira. E eu encerro, senhor presidente, dizendo a Vossa Excelência que tenho a tranquilidade de representar aqui hoje milhões de brasileiros que foram às ruas. Este processo é a finalização de uma ação que não foi iniciada pelo parlamento, foi iniciada por quase 90% da população que disse em alto e bom som: fim do PT, fim do petismo, fim da corrupção neste momento que levou o país a esse total disparate, a essa situação. Trabalhar e manter a sua família. Muito obrigado. E o voto é sim, presidente. Sim pela aprovação do impeachment e do afastamento definitivo com a inabilitação. Muito bem, o senador Ronaldo Caiado ainda encerra o seu discurso. Na verdade, ele estourou o tempo, o microfone foi fechado, mas foi um discurso duríssimo.
O Augusto Nunes vai comentar agora. São 1h26, já invadindo aí a tarde. Lembrando que você pode participar, você pode enviar perguntas e comentários pra gente pelo WhatsApp usando a hashtag TVeja. Vamos colocar o número aí na sua tela, é o 999-485558. Tô quase decorando já, Augusto Nunes, é que o serviço é novo, então ainda dou uma espiada na minha colinha aqui. Ainda vão falar, Augusto, o Randolph, senador do Amapá, e a Gleisi Hoffmann. Eu imagino que quem nos acompanha pelo Facebook e pelo site de Veja não queira ouvir a Gleisi neste momento pela 1ª vez. Passo a palavra para você, o que você achou do discurso do Caiado. São chiliques, né, da Gleisi. Acho que o senador Caiado fez um discurso duro e totalmente provido de sentido. Primeiro, e falávamos sobre isso, aliás, pouco antes de ouvirmos o discurso e acompanharmos o senador Caiado. Ele é um dos pouquíssimos políticos brasileiros que pode dizer o que disse, que representa boa parte, né, uma parte imensa dos manifestantes, dos que participaram das manifestações de rua, porque ele esteve nas ruas desde o primeiro momento. Ele aderiu às manifestações e à decretação do impeachment desde sempre. E está certíssimo que ele falou pelo seguinte: é claro que em todo julgamento de um impeachment, de um pedido de impeachment, é claro que prevalecem motivos políticos e o conjunto da obra. Toda vez que se falava nas pedaladas da Dilma, o espectador em casa se perguntava: por que não falam do Petrolão? Por que não falam dos presos políticos que tem o PT, que fica falando que combate a corrupção? Por que não falam das propinas bilionárias do escândalo, do maior escândalo de corrupção de todos os tempos, que foi o Petrolão? Por que não falam dos 12 milhões de desempregados, da inflação chegando a 2 dígitos, do aparelhamento do Estado, etc, etc? O que está sendo julgado é o período do PT, que durou 13 anos e 8 meses. E a população está condenando o conjunto da obra. Nenhum chefe de governo resiste a tamanha impopularidade. É isso. Aliás, a nossa produção acaba de me informar que eles mudaram um pouquinho o rito ali, os aliados da Dilma. Falaria o Randolph e a Gleisi. Quem está falando é o senador Humberto Costa, líder do PT. Para quem reclama que a gente não deixa, não ouve o PT, então vamos colocar na tela, vamos acompanhar um pouco do discurso do senador Humberto Costa. 18 presidentes, 8 foram eleitos diretamente, 3 não concluíram os seus mandatos. Dilma pode ser a 4ª. Alguma coisa está errada com o nosso sistema político. Nós não temos o direito hoje, senhores senadores, de tomar essa decisão, porque não estamos caçando simplesmente o mandato da presidenta. Estamos caçando os votos daqueles que a elegeram em 2014 e tirando a possibilidade, já que ela própria defende a antecipação das eleições, de dar ao povo o direito de resolver soberanamente essa crise que estamos vivenciando hoje. Não haverá saída para o Brasil sem que a democracia seja reafirmada e sem que nós votemos atendendo a 3 pressupostos importantes. O primeiro deles, temos que votar com a nossa consciência. Não façamos como aquele eminente ministro do governo militar que, às vésperas da edição do AI-5, disse que concordava e que mandava às favas todos os escrúpulos de consciência. Não, temos que votar com os nossos escrúpulos. Temos que votar, senhor presidente, com a preocupação de não lançar o Brasil na insegurança, na possibilidade da instabilidade e do caos que não será... Não dá, né, Augusto? A gente até se esforça. Então, a gente se esforça para ouvir um pouco o que ainda dizem os aliados da presidente Dilma Rousseff. Silvio, isso aí poderia ser dito por qualquer aliado do Collor em 92. Ele teve, repito, mais de 35 milhões de votos. O quadro eleitoral, político eleitoral de
de outubro e novembro de 2014 mudou completamente. Ou ele não sabe que o povo hoje não votaria na Dilma. Quantos votos teria a Dilma hoje desses 54? Quer dizer, isso sim é você fingir que é você estar numa realidade paralela deliberadamente. Ele sabe que ele está dizendo não é verdade. Pois é, Augusto, são 13 horas 30 minutos e essa votação não chega a hora dessa votação, meu Deus. Chegando mais perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, o número você acompanha aí na sua tela, você pode mandar comentários e chegam aqui perguntas, Augusto Nunes, para você. Olha só, o Rodrigo Eringer está perguntando se esse processo, de alguma forma, qual a relação dele com o partido da Marina, com a Rede, se a Rede será o PT reeditado. O que você pensa sobre a Rede e o partido da Marina? A Marina deve ir às urnas em 2018, tudo indica. Eu acho que a Marina Silva, que certamente será candidata à presidência, ela precisa tomar atitudes mais claras, né, e apresentar ideias mais definidas. Por exemplo, alguém sabe se ela apoia o impeachment mesmo, se ela apoia com ressalvas, porque o senador Randolph, que é do partido dela, está votando pela permanência da Dilma Rousseff e a decisão estaria vinculada à realização de eleições que são impossíveis. Não tem esse negócio de convocar, de apresentar um plebiscito para que o povo decida se vai ter eleição. Isso é tudo conversa fiada. Agora, a Marina, eu não me lembro de nenhuma declaração enfática dela, seja qual for a direção ou a posição, eu não me lembro de nada dela nos últimos meses. Você lembra ou não? Nada. Sobre isso eu não sei. Silêncio. O que ela pensa. Uma outra entrevista lá atrás, mas falou muito pouco. Bom, temos mais perguntas chegando. Aproveito para agradecer pela sua companhia, agradecer pela sua audiência. É muito bacana interagir com você em todas as redes, no Facebook, no WhatsApp, pelo aplicativo WhatsApp. Eu talvez tenha cometido um erro. O senador que vai falar é do partido da Marina ou ele é do PSOL? O Randolph foi do PSOL e depois acabou filiando-se ao PDT. Mas ele negociou com a Rede. Tá, então ele não representa a Marina. Então eu faço... É aliado dela, você não está de todo errado. Ele é aliado, mas eu peço desculpas por isso. O que fica faltando, que é o essencial? Uma declaração clara, enfática da Marina em alguma direção. Os senadores se preparam para votar, Augusto. A gente já vai dar o resultado aqui, a questão lá do desmembramento, se a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff será analisada separadamente da perda dos direitos políticos. Já temos um placar lá, vamos colocar a imagem do placar do Senado. Olha lá, bom... acho que ainda não temos o resultado. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que preside a sessão, aguarda... Não é? Votação do impeachment. Ainda está em processo de votação, Augusto? 54 votos para a condenação. Pois é. Dá tempo para mais uma pergunta aqui, Augusto Nunes. Uma pergunta que chega de Portugal. O Rafael Fernando Santos, mandando pelo nosso WhatsApp. Ele pergunta sobre a direita, o papel da direita nas próximas eleições. Se você acredita que a direita vai chegar à presidência, o que você pensa sobre isso? Primeiro, você me interrompa, por favor, quando tiver qualquer resultado. Eu acho que a direita, primeiro, precisa ser matizada. Nós temos vários tipos de esquerda. Agora, tem várias ramificações da direita. Eu acho muito pobre dividir o país em direita e esquerda. Tá? Então, há diferenças entre um político de centro-direita e um político como o Bolsonaro. Há diferenças entre o Caiado e o Aécio, etc, etc. Então, eu não dividiria assim. Agora, é evidente que o antipetismo é hoje a força dominante no Brasil. Acho que saiu algum resultado. Olha lá, saiu o resultado. Então vamos colocar na sua tela o placar do Senado, já temos um resultado. Pronto.
61 senadores contra 20 votos a favor. Os 81 do impeachment. Dos 81 votaram. Inclusive o Renan. Inclusive o senador Renan Calheiros, presidente do Supremo. Portanto, terminou a condenação da presidente Dilma Rousseff foi aprovada por 61 votos. Essa é uma imagem que durante muito tempo será lembrada. A votação é aberta, alguns senadores comemoram neste momento. Cantando o hino nacional. Por crime de responsabilidade é destituída do cargo. Ficou bom, né? Vamos reiniciar os trabalhos, por gentileza. Tomem os seus lugares, por favor. Proclamo o resultado. 81 senadores votaram. Não houve nenhuma abstenção. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores. Vamos passar agora, peço à Secretaria-Geral que coloque novamente o quesito no painel eletrônico. Vamos votar agora exclusivamente o destaque assim enunciado, entre aspas, ficando em consequência inabilitada para o exercício. Muito bem, portanto, às 13 horas e 36 minutos, agora há pouco, terminou oficialmente o governo Dilma Rousseff. Augusto Nunes. Quem vai conversar com a gente lá do plenário, lá de Brasília, é a repórter Larissa Borges. Tudo bem, Larissa? Você me ouve? Oi, Silvio, tudo bem? Estou ouvindo. Acabou o governo Dilma Rousseff, Larissa. Como é que foi o clima aí no plenário? Parece que eles cantaram o hino nacional, não foi isso? E 61 votos é a meta. Aliás, um pouquinho até acima da meta do que os aliados do Temer previam nos últimos dias, né? É isso mesmo. Foram uns 4 minutos de painel aberto para votação e os governistas do presidente Temer estavam estimando entre 60 e 61 votos, em um cenário assim muito desastroso, seriam 58 votos, 4 a mais, portanto, do que o mínimo de 54 votos para confirmar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora vai passar por uma nova fase, uma outra votação também muito importante, que é a da inabilitação da presidente a cargos públicos. Isso significa que eles vão votar agora se a presidente vai ficar 8 anos afastada de cargos eletivos, de concursos públicos, de ser nomeada para cargos em comissão, uma coisa muito importante, porque sem a presidência, a gente esperava que o PT fosse alocar a presidente em algum cargo em comissão, mas isso não é possível caso a inabilitação seja aprovada em instantes. Bom, aqui no Senado, o clima de agressividade nessa reta final aí de votação, houve acusações dos dois lados, uns chamando de canalhas os que apoiavam o impeachment, outros chamando de canalha os que rejeitavam o impeachment. Esse clima político já previsto aqui no acirramento de ânimos, porque é uma decisão histórica, né, Silvio? Verdade, Larissa. Augusto está aqui comigo na bancada, quer conversar com você também. Tudo bem, Larissa? Oi, você Augusto. me ouve? Ouço, tudo bem, diga. Larissa, qual foi a reação? Quer dizer, nós vimos os senadores favoráveis ao impeachment cantando o hino nacional. Qual foi a reação dos que votaram contra o impeachment? Eles estão usando esses momentos finais para tentar sensibilizar alguns senadores para que não imponham esse gancho de 8 anos para Dilma Rousseff, já que a reversão do impeachment já era praticamente inevitável, eles sabiam que iam perder nessa fase, eles estão tentando sensibilizar algumas pessoas. Tem alguns senadores que, apesar de serem favoráveis ao impeachment, acham que esse gancho de 8 anos não seria
tão importante ou tão necessário nesse momento. Em todo caso, abre-se uma discussão sobre se essa combinação de impeachment e inabilitação pode ou não acabar no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que dos 11 ministros do Supremo, pelo menos 4 já falaram que não cabe ao Supremo arbitrar sobre o mérito do processo de impeachment, que é um processo legislativo, uma decisão política aqui do Senado. Em todo caso, já começa essa articulação para ver se essa suspensão, se essa inabilitação da Dilma por 8 anos, caso seja aprovada em instantes, pode ou não ser revertida no Supremo. Um detalhe importante foi que antes de anunciar o placar aqui, esses 61 votos a favor do impeachment e os 20 contra, o presidente Ricardo Lewandowski ficou com medo de registrar de forma errada o placar e falou aqui fora dos microfones ao lado de Renan Calheiros: me ajuda. E aí deu tudo certo, foi 61 a 20 e a gente segue acompanhando aqui. Muito bem, Larissa, obrigado. Parabéns aí pela cobertura. Um abraço. Até mais, gente. Augusto, bom, fala nesse momento a senadora Cátia Abreu, talvez uma das derradeiras e mais fiéis aliadas da presidente Dilma Rousseff, apesar dela ser do PMDB, né? A Cátia é amiga pessoal da Dilma. E ruralista, e líder ruralista. E líder ruralista. Bom, dá tempo para mais algumas perguntas aqui. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, também estamos ao vivo no site de Veja, pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp de Veja no 011 999 485558. Decorei. Bom, o Ricardo Augusto, lá de Toronto, no Canadá, pergunta para você, mas e o Lula? E agora, o que vai ser do Lula, Augusto Nunes? Bom, tem a Lava Jato, não podemos esquecer. Ricardo, o problema maior do Lula, que precede qualquer problema político que ele tem e terá, é a questão da Lava Jato, né? O Lula tem de lutar agora para manter o direito de ir e vir. Nenhum exagero. Ele está desgastado politicamente, ele já não será protegido pelo governo federal e vai ter que se entender com a justiça. Eu acho que agora o que tem de fazer o governo Temer é desmentir esses boatos aí espalhados pelos que se opuseram ao impeachment, fazer o boato segundo o qual o governo está interessado em bloquear o avanço da Operação Lava Jato. Ninguém consegue bloquear a Lava Jato, ninguém. Vamos estabelecer essa premissa. Agora, ele tem de deixar claro que as coisas vão andar porque o maior prejudicado pelo avanço da Operação Lava Jato é o PT e a parte podre do PMDB, da qual o presidente Temer, agora presidente efetivo, não mais interino, o presidente Temer agora tem de se afastar dessa turma, senão será tragado pelo imenso horror despertado no Brasil à corrupção. Ninguém pode ser conivente com a corrupção. Agora, o Lula, ele vai mostrar, ele vai aprender até o tamanho, vai começar a mensurar o tamanho do estrago provocado pelo impeachment e por todos os problemas que o envolvem, agora na eleição municipal. Já vai ver isso agora. O tamanho do PT, o PT corre o risco de se transformar em curto prazo num partido de nanicos. E aquelas mobilizações, partido nanico, aquela mobilização nacional que se prometia contra a direita reacionária, etc., essa conversa fiada, está aí. Vocês comentaram num debate aqui há poucas horas, 2 horas, essas manifestações de rua. Isso é baderna. Quer dizer, o Brasil está tão preocupado com o destino da Dilma que 3 mil pessoas, segundo os organizadores, vão para a rua queimar pneu. Tá? Isso é caso de polícia, sempre bom, será resolvido pela polícia. Exatamente, Augusto. E é sempre bom a gente pontuar, até porque muita gente chama de qualquer coisa de protesto. Inclusive a própria imprensa trata como protesto. Uma coisa
são os milhares de brasileiros que foram às ruas, que tomaram a Avenida Paulista, milhões, na maior manifestação popular da história democrática do Brasil. Uma coisa foram esses brasileiros saírem às ruas. Esses protestavam. É o protesto deles que fez com que a sessão de hoje, 61 senadores, deliberassem pelo impeachment, pela saída de Dilma Rousseff. Outra coisa é um grupo minúsculo de baderneiros, a maior parte deles insuflados e levados até lá pelo movimento, o tal do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do senhor Guilherme Boulos, e eles queimam pneus, eles queimam sacos de lixo, fazem barricadas, atrapalham o trânsito da maior cidade do Brasil, em suas principais artérias que estão na região da Avenida Paulista, quebram vidros, picham e depredam patrimônio público e privado. Eles não estão protestando, eles estão fazendo baderna e o nome disso é vandalismo, Augusto. Exatamente, é um problema para a polícia. É o seguinte, né, que você chama todo mundo de... A direita, aliás, a propósito, retomando a resposta que eu estava dando sobre direito, está aqui um exemplo. Na tela, que está discursando neste momento, o senador Aloysio Nunes Ferreira. O senador Aloysio Nunes Ferreira foi militante da ALN, uma das organizações que travaram a luta armada contra o governo militar. Está aí, líder do governo. Quer dizer, esse cara de direita... Pois é. Ele foi motorista Marighella. do Marighella. Quer dizer, aí ele é chamado de golpista. Que é isso? Quer dizer, aí ele se irrita com toda a razão. Pois é, não, e tem, inclusive chegaram a reclamar, tem um pessoal reclamando aqui, dizendo, mas então não pode ter protesto fora Temer? O PT não pode protestar? Pode. Pode. É evidente que só não quebra nada. Não, nem precisa queimar pneu para interromper o trânsito. Pode protestar à vontade. Muito bem, vamos lá, vamos interagir então com o pessoal que nos acompanha, mas antes, Augusto, temos na linha lá direto de Brasília o senador José Aníbal, do PSTB de São Paulo. Senador, como vai? É o Silvio Navarro, o senhor me ouve? Ouço muito bem, acabamos de cantar o hino nacional e comemorar. Finalmente tivemos um resultado que foi um pouco acima da expectativa. Pois é. 71 senadores votaram pelo afastamento da presidência da República definitivo e 20 votaram para que ela se mantivesse. Uma maioria consagradora, 75% dos votos do Senado. Pois é, senador, 61 votos, como o senhor disse, até acima daquilo que era esperado pelos aliados do presidente agora efetivo, Michel Temer. O resultado expressa, o senhor acha, o tamanho da base que o presidente Temer vai ter daqui para frente para aprovar tantas medidas necessárias, estruturantes para a retomada da nossa economia, por exemplo? Estamos trabalhando para isso. Base a gente tem que cultivar todo o tempo. E aqui cultivar com a seiva que está vindo, a seiva dolorosa que está vindo, que é o PIB do país voltou a cair, o desemprego está aumentando, a renda dos trabalhadores está caindo, e nada mais de votação de aumento de salário para quem quer que seja no setor público. Ele já tem estabilidade, já tem aposentadoria integral. Agora nós temos que votar o que é necessário para recuperar a credibilidade, fazer voltar o investimento que traz emprego, e tem 12 milhões de brasileiros precisando trabalhar. Então, nós temos que votar teto, nós temos que fazer um novo regramento que dê sustentabilidade à previdência, e nós temos outras matérias que serão importantes, como securitização, e eu espero que a gente comece a votar amanhã. Perfeito. Senador José Aníbal, é o Augusto Nunes, o senhor me ouve? Diga, Augusto, estou ouvindo bem. Eu, agora há pouco, senador, falava que é um absurdo qualificar de golpistas alguns senadores cuja biografia fala por si. O senhor é um deles. Exatamente. O senhor sabe o que é golpe e o senhor sabe o que é combater o golpe, e o senhor não se ufana disso, não fica... Exatamente. Né, assim, mas eu queria que o senhor comentasse isso, que tipo de recado se pode mandar agora a quem insistiu até o último minuto em qualificar de golpe o que era apenas uma decisão democrática prevista pela Constituição.
Pois é, o Estado de Direito Democrático no Brasil está nos protegendo de um governo que não respeita leis. Não é só um governo, é um partido que, para eles, lei é um pedaço de papel que pode ser transgredido todo tempo. E por isso eles ficaram tão assustados que, dentro da lei, do rito constitucional, eles estão sendo afastados do poder. Eles estão sendo tirados do poder pelos crimes que cometeram e pelo conjunto da obra. Num processo que foi presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e com a presença do presidente do Senado e com a presença de representantes de todas as correntes de opinião que puderam se manifestar. Em golpe nenhum, eles estão completamente abatidos. Eu cito pela fala deles, cito pelo comportamento deles, que a derrota é profunda e eles sabem que é uma derrota da qual é difícil eles se recomporem. Mas, enfim, eu acho, você tem toda a razão, que é importante que as pessoas, e a grande maioria dos brasileiros, possam com tranquilidade dizer, olha, o procedimento foi um procedimento constitucional, de acordo com as leis, com o respeito a todo o direito de defesa, aliás, o extensíssimo direito de defesa, mas que está previsto na lei, e que não mudou em nada a convicção de 75% dos senadores em afastar definitivamente Dilma Rousseff. Página virada, Brasil amanhã tem que cuidar da crise, tem que cuidar de sair da crise, e esse componente de crise, o pior de todos eles, que era a gestão petista, essa já está afastada. Agora é ter uma gestão adequada, competente, com base parlamentar, firme, que tenha a mesma disposição de votar as medidas necessárias ao ajuste das contas, retomada do crescimento do emprego, tem a mesma disposição de votar que teve agora, nesse momento, pelo afastamento de Dilma, agora pela recuperação da economia. Tudo bem, senador, muito obrigado pela gentileza em conversar conosco. O senhor precisa voltar lá para o plenário, que eu sei. Um grande abraço. Obrigado a vocês por essa oportunidade. Tchau. Obrigado. Bom, bem. Augusto, caminhamos para a reta final. Só para registrar, o José Aníbal, quando jovem também, tinha a idade da Dilma, militou na mesma organização clandestina a que a Dilma se filiou e da qual tanto se gaba. Ele não. Ele renegou depois a opção pela luta armada, fez autocrítica e é um democrata exemplar. Esse cara não pode ser chamado assim, simploriamente de direita. É por isso que o Brasil precisa de mais sofisticação para catalogar as diferentes correntes políticas que existem. Muito bem, Augusto, são 13 horas e 53 minutos, a gente já estourou o tempo, estamos quase a 1 hora aqui ao vivo no site de Veja e no Facebook, mas dá tempo de responder mais uma pergunta que chega aqui, porque ela veio de muito longe, Augusto. Olha, o Gilvan está enviando a pergunta lá de fora, do Cairo, seria isso? Bom, vamos lá, ele pergunta sobre se o Temer é candidato à reeleição. Ele diz que não, né, Augusto? Acho que esse é um ponto... Gilvan, eu posso assegurar que não. Eu estive há pouco tempo num encontro mais ou menos reservado com o Temer, para saber justamente quais são os projetos dele. E ele foi enfático ao dizer o seguinte: ele só poderá fazer as reformas políticas de que o Brasil precisa, de que ele precisa para se manter no governo, se ele deixar muito claro que não é candidato. Ele tem 75 anos, ele terá daqui a 2 ele terá 77. Não é uma idade para que os políticos, não é a idade ideal para que os políticos, está longe disso, para que os políticos disputem a presidência, porque é assim no Brasil, né? Não há nenhum preconceito. Agora, ele quer fazer com que isso seja usado em seu favor. Ele vai se valer da garantia de que não disputará a reeleição para que possa fazer as reformas com apoio de partidos que já têm candidatos em campanha. É muito simples isso, e ele é um político muito hábil. Eu acho que ele vai cumprir isso, até porque é o que mais interessa ao governo.
Muito bem, Augusto Nunes, 13 horas e 55 minutos, então, e a gente vai encerrar a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, é um momento site histórico ao seu lado, é um prazer. Eu é que agradeço, Augusto Nunes. Bom, queria agradecer, na verdade, para você que nos acompanhou até agora pelo Facebook, pelo site de Veja. É muito bacana e poder interagir pelo WhatsApp também, o nosso aplicativo usando a hashtag de TVeja, e a qualquer momento a gente volta. Muito obrigado e até o próximo programa.